90. 10,90, final. Obrigado. Após breve intervalo, estamos retomando a nossa 50ª sessão ordinária virtual de 9 de agosto de 2021. Anuncio o processo, seguindo a ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1.1814/2019, AI 2019-01090, recorrente Coelce, recorrido Seju. Relator doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Representando o Estado do Ceará, está conosco o doutor Biratã Ferreira de Andrade. E representando a parte estão os senhores Aldemir Augusto e Sávio Mourão. Com a palavra, o relator. Bom dia, presidente. Renovar o bom dia a todos. Bom dia, doutor Nicodemos, doutor Aldemir, doutor Sávio, conselheiros, Silvana, doutor Biratã, que seja bom o seu retorno, que espero que tenha sido bom de férias aí, o descanso merecido. Esse processo, ele trata de crédito indevido, proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para o ativo permanente do estabelecimento, o valor do principal de R$ 3.706.643,60, multa de igual valor, período janeiro de 2014 a dezembro de 2014. O levantamento fiscal foi a partir da AFD, fornecida mensalmente pela empresa, as notas fiscais que serviram de base para a apuração do crédito ICMS e demais dados à disposição da fiscalização que foram efetuados a partir daí os cruzamentos e levantamentos, onde se verificou divergências no CIAP. Aí a empresa, de forma tempestiva, ela preliminarmente pede pela suspensão do crédito tributário em face do disposto do artigo 151.3 do CTN, nulidade em face da ausência da base de cálculos e alíquotas do termo de conclusão de fiscalização, os termos do artigo 30, consoante com 53 do decreto 25.468/99, nulidade em face da decadência do direito do fisco constituir créditos referentes ao mês de janeiro de 2013, nos exatos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, solicita a procedência em face dos argumentos expendidos em petição e que seja deferida a perícia em face dos quesitos apresentados e do período indicado na petição em atendimento ao disposto da legislação, requerendo a admissão de todos os meios de prova admitidos em direito. Pede também a redução de multa, como nos processos anteriores. O julgador singular proferiu decisão pela procedência do auto, mas no artigo 60, 9A, parágrafo 13, artigo 65, 1 e 2, artigo 67 do decreto 24.569/97, com o artigo 49, parágrafo 4º da lei 12.670, de 97, com sanção prevista no artigo 123, 2A da lei 2.670, 96, com redação pela lei 13.418/2013. A empresa, inconformada com a decisão singular, apresenta recurso ordinário, nos mesmos termos da impugnação, alegando essencialmente que da contingência ou conexão, o presente auto de infração depende da declaração de qual o correto fator coeficiente mensal previsto no artigo 60, parágrafo 3º, 3 do decreto 24.569/97, tema do auto de infração 2019-01194, dígito 9, julgamento em conjunto por ser deste dependente, sendo ali tratada a questão prejudicial. Solicita a decadência do direito do fisco constituir em 31 de janeiro de 2019 o crédito tributário em janeiro de 2014, pelo entendimento do artigo 159, 4º do CTN, irregularidade do termo de conclusão de fiscalização, ausência de indicação da legislação base de cálculo e alíquotas, afrontando assim o artigo 30
do artigo 53, antes do decreto 25.468/99, notas fiscais com um alegado produto notoriamente de uso e consumo, tais como lacre de seguranças, buchas de fixação, fitas de alumínio, etc., necessidade de verificação de todas as notas, composição das obrigações essenciais da COELSE, em procedência das conclusões da fiscalização. Notas fiscais com itens de materiais elétricos, hidráulicos, de construção civil e antenas parabólicas e receptores de TV, que afirmou-se não são utilizados na rede de distribuição da energia da Enel, mas após o ponto em unidades consumidoras, cobrando de seus clientes por tal fornecimento. São imprescindíveis a perícia, por esse motivo. Composição das obrigações essenciais da companhia energética em procedência das conclusões de fiscalização. Notas fiscais com materiais que podem ser utilizados tanto quanto após o ponto de entrega da energia. Auditoria baseada em meras suposições. ONUS, PROBAND, do Fisco, artigo 112 do CTN, em procedência das conclusões de fiscalização. Notas fiscais com materiais utilizados na iluminação pública, bens que eram de titularidade da Enel e só iniciaram a mudança de tal condição 24 meses após a resolução normativa da Enel, número 414. Prazo paulatinamente dilatado para 31/12/2014, conforme Enel 587 de 2013, aplicação do artigo 144 CTN. Princípio da eventualidade, imprescindível redução da multa aplicada para o patamar mais benéfico ao contribuinte, que é 50%, conforme artigo 123, parágrafo 5º, 1 da Lei 12.670, de 96. Incidência da Selic sobre multa e de ofício, contagem do prazo inicial a partir do lançamento tributário, e o processo encaminhado à seleção de votação. Está tendo alguma interferência? Vocês estão me ouvindo direito? Está tendo interferência, parece que é no... Mas está dando para ouvir. O processo é encaminhado à Sala de Assessoria Processual Tributária, que elaborou o parecer 219 de 2019, onde vou deixar o doutor Biratã dispor sobre ele. E, de forma objetiva, presidente, esse é o relato. Obrigado, doutor Marcos. Seguindo a ordem processual, com a palavra, doutor Biratã Andrade. Renovando aqui meu cumprimento a todos, só dizendo que um processo dessa complexidade, onde a gente está créditos envolvendo bens de natureza diversas, aí o doutor Aldemir, o doutor Sávio aqui, não pode ser algo simples, né? Sempre vai ter muita discussão aqui. Então, é por isso que eu falei da questão de a gente ir com calma, assim, para a gente poder analisar com a devida cautela, né? E não, às vezes, não julgar de forma assodada, que pode acabar interferindo na qualidade até do julgamento. Em relação aqui ao processo, tem questões preliminares e a gente tem que ir pela ordem, né? Porque, assim, nesse processo aqui, o recorrente, ele traz algumas questões que antecedem o mérito. Então, a gente vai abordar aqui também, procurando esse objetivo. Então, seguindo aqui como roteiro, o parecer da assessoria. Então, nós temos aqui, inicialmente, uma nulidade, pedido de nulidade, em razão do termo de conclusão, por não constar barra de cálculo e alíquota. Aí não pode ser... não pode ser considerado em virtude de constar o valor do crédito tributário, ICMS e multa, no corpo da audifração das informações complementares. Então, assim, há uma nulidade, entendendo que no tempo de conclusão não consta esses requisitos legais. Mas aí o parecer afasta, né, entendendo, sim, que consta o valor do crédito tributário, do ICMS da multa, no corpo do auto e nas informações complementares. Eu não estou aqui de antemão observando o auto e as informações suplementares, mas muitas vezes a gente observa que tem aquela primeira folha de rosto, né, que muitas vezes ela é uma folha, é uma página só, que muitas vezes não dá para você esmiuçar e colocar
tudo que você colocaria numa informação complementar. Mas a informação complementar, como o próprio nome diz, é um complemento, ela integra o auto de infração. Apesar do nome complementar, mas ela compõe o auto, né? É um todo. Então, assim, uma coisa complementando a outra, então estaria suprida aí, assim, o parecer trata assim, de forma bem superficial, mas a gente observa que estaria suprido. No que diz respeito à alegada conexão do presente processo com auto-infração 2020-1901, 194, dígito 9, compreendemos que o auto-infração citado trata de motivação diversa, não necessitando de julgamento conexo. E, assim, de fato, são situações distintas, né? Eu não vejo necessidade dessa conexão. Tem algumas situações que teve um determinado julgamento aí, não me lembro qual foi a empresa, que eu mesmo pedi, né? Eu solicitei que houvesse essa conexão, porque eu vi que ali realmente existia aquela necessidade, que corria o risco de uma decisão interferir na outra. Aqui eu não vejo realmente essa necessidade. Tem situações que a conexão pode até tumultuar, eu acho que seria o caso, e então nós entendemos aqui por rejeitar esse pedido, né? Tem também o pedido de decadência do mês de janeiro de 2014. E aí esse pedido de decadência, inclusive, é o mesmo que já foi analisado no outro processo, e nós voltamos a lançar nosso entendimento de rejeição, justamente por entender que o lançamento ocorreu corretamente dentro do prazo correto, ou seja, o contribuinte tomou ciência em 31 de janeiro de 2019. Então, não há como se excluir o mês de janeiro como que é a parte. Então, obedeceu, ainda que, como bem destacou o doutor Leilson, nosso entendimento, na verdade, ele vai além do artigo 150, parágrafo 4º, ou seja, nós entendemos que se trata a rigor de um lançamento de ofício, que seria o 1731. Não obstante, ainda que se entenda que a aplicação aqui seria do 150, parágrafo 4º, a ação não teria ultrapassado o prazo decadencial. Tem também aqui uma afirmação no parecer, onde destaca que o contribuinte ele se defende dos fatos e não dos artigos citados, justamente, provavelmente, pela colocação no sentido de que os dispositivos estariam em dissonância com a autuação fiscal, mas, assim, do ponto de vista do auto-infração, os fatos estão bastante claros e não há qualquer tipo de prejuízo ao sistema de direito de defesa do contribuinte. Bom, a motivação aqui da infração refere-se ao fato de que a Coelce, no período de janeiro a dezembro de 2014, apurou o ICMS mensal a recolher, aproveitando indevidamente de crédito ICMS no CIAP em valor superior ao permitido. E aí vem toda aquela discussão em relação ao que se entende por bens do ativo permanente, do ativo fixo. A gente observa aqui que a empresa ela procura incluir no rol desses bens objetos, bens que não se enquadrariam, né? Seja pela questão até do valor, porque eu vi alguns trechos aqui que ela fala em arruelas, parafusos, né? Bens que, a meu ver, não se enquadrariam até pela questão do valor, que inclusive tem um valor mínimo aí de R$ 1.200, que até é um valor já ultrapassado, a nosso ver, porque ele, inclusive, a legislação que trata do assunto, ela até deveria atualizar mais esse valor. Mas, de qualquer forma, nós temos que referência a um valor de R$ 1.200. E o contribuinte aqui, ele elenca, né, eu não estou aqui no parecer, ele não esmiuça aqui, mas, assim, eu estou dizendo aqui de memória, o que eu li do recurso do contribuinte, ele cita muitos materiais que são materiais de reposição, né? Materiais, assim, que
que são consumidos, são repostos, mas que não se trata exatamente de bem do ativo imobilizado. Ainda tem a questão da questão do período mínimo de 1 ano de duração, né? Então, aqui, o que se diz é que a legislação federal define o que seja o ativo permanente, Lei 6.404/76, como aqueles destinados à manutenção das atividades da empresa, ou exercício com essa finalidade, bem como tem a prazo de vida útil superior a 1 ano, e seja classificado como tal na contabilidade da empresa. E aí afirma que foram identificados créditos alusivos a bens que não compõem o sistema elétrico da Coelce, e aí tem esse outro aspecto também, mas foram utilizados nas unidades consumidoras, né? Porque aí esses bens que teriam sido identificados pelo agente fiscal, eles não compunham o sistema elétrico da Coelce, e sim teriam sido utilizados nas unidades consumidoras. Então, não há como ser classificado como bens do ativo imobilizado. No tocante ao aproveitamento do crédito CMS, dos equipamentos destinados à iluminação pública, eles são indevidos, pois não foram demonstrados, comprovados, a propriedade e utilização das atividades operacionais da Coelce. Também há uma remissão no parecer de que o crédito relativo a operações de uso e consumo, bem como serviço de transporte, somente será permitido, isso aqui já foi prorrogado, né, pela lei, aqui na época era 2020, agora, se não me engano, está 2025, né? Nem me recordo, porque está sempre atualizando, me corrijam aí, mas foi sempre, novamente postergada aí a questão do aproveitamento desse crédito. E aí, novamente, aquelas questões atinentes à multa de ofício, juros, que creio eu que já foram também objeto de análise nos outros processos, e aí eu vou me fazer referência, remissão ao que já me manifestei anteriormente, até para não ficar repetitivo. Em síntese, assim, eu sei que eu fui muito genérico, assim, porque, na verdade, são muitas questões aqui específicas, mas, assim, eu tentei sintetizar, até porque isso aí vai ser objeto de debate, das discussões, o que, em tese, significa o nosso entender a improcedência do pedido da parte, tendo em vista que, a rigor, todos esses bens elencados pela parte, eles não se enquadram aí no rol de bens do ativo permanente, razão pela qual nós propomos aqui, em consonância com o parecer da assessoria, o conhecimento de recurso ordinário para negar provimento, mantendo a decisão de procedência do lançamento. Então, nesse momento, senhor presidente, com essas considerações, provavelmente, assim, algumas questões vão ser particularizadas, esmiuçadas, a gente pode até debater mais profundamente, mas procurando já nessa primeira etapa expor de uma maneira geral o entendimento da Procuradoria, que nós, então, concluímos pela procedência. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Com a palavra, doutor Aldemir e doutor Sávio. Bom dia novamente a todos, depois do merecido e breve descanso, né, para tomar água. Esse caso, doutor Biratã e doutor Marcos, vou me referir aos dois, mas, obviamente, estendo aos demais as considerações que farei. Esse caso, ele é idêntico, tratando apenas de período diferente. Esse caso aqui, nós estamos falando do período autuado 2014, exatamente idêntico ao auto de infração 2011 075 97, relator doutor muito digno Leilson Oliveira Cunha, e no exercício da presidência, eu estou olhando aqui, por isso que eu estou fazendo referência, doutor Francisco José de Oliveira Silva, nosso querido doutor Franzé. O processo é o 2011-075-97, desta muito digna segunda
Câmara de Julgamento. Idêntico, apenas tratando de períodos diferentes. Neste caso específico, em andamento a perícia, Vossas Excelências entenderam que era o caso de conduzir os autos à perícia. E não sem razão, né? Não é somente este caso. Eu estou citando o caso que me parece emblemático para a Câmara, afinal de contas, né, diante da grandeza dos que compõem a segunda Câmara, trazer um caso específico dela estabelece, né, uma baliza na compreensão e nas ações que serão tomadas por esse órgão julgador. Mas existem outros casos, doutor Biratã, que também tratam exatamente do mesmo assunto, né? Além do 2011-075. Os senhores estão fazendo verificação dentro do sistema, né? Provavelmente estão acessando a via virtual, né? Que tem acesso. E peço à Vênia para, primeiro, embora eu entenda que se tomará, provavelmente, né, considerando a coerência do que sempre tem sido decidido pela segunda Câmara, é uma qualidade extraordinária da segunda Câmara, é a sua coerência. Então, penso que não iria haver essa incoerência, né, entre julgamentos recentes, né? A gente está falando um julgamento pouco antes do início da pandemia. Não fosse a pandemia, né, essa que nos afasta, infelizmente não nos permite estar aí na sala de julgamento e olhando o mar azul de Fortaleza, era o que eu gostaria de estar, não nos permite, essa perícia já teria encerrado, né? Ela já teria pronta e verificado todas essas alegações de fato e direito que foram invocadas pela COELSE. Mas ela está em andamento. E ela trata exatamente da mesma situação. O despacho, eu vou ler na sequência, né? O doutor Lewilson, como sempre, foi muito esmerado no despacho que determina os quesitos que serão apreciados, mas eu não posso passar pelas preliminares que foram invocadas, né? Reafirmo as preliminares. Primeiro, da nulidade do termo de conclusão. O termo de conclusão, o artigo 832, ele é muito claro quais são os requisitos do termo de conclusão. O termo de conclusão ele não pode ser ao albedrio da autoridade, né? A autoridade, neste caso específico, do 822 do regulamento do ICMS, ela está jungida, né? Ela está presa, está amarrada à determinação normativa. E, assim como há pouco se invocou, né, orientação normativa, porque essa atividade é uma atividade, a atuação tributária, ela é plenamente vinculada, é o que diz o artigo 3º do CTN, né? O tributo é uma obrigação que não decorre de ato ilegal, né, em geral, né? Ela, em geral, é de ato legal, mas uma característica sua, está lá no artigo 3º do CTN, é que sua atividade, né, seu lançamento, cobrança, é plenamente vinculado. Se é plenamente vinculado, né, o termo plenamente está lá no artigo 3º do CTN, significa que a autoridade ela não pode extrapolar os limites que estão determinados na norma que lhe junge, que no caso aqui é o 822 do regulamento do ICMS. Esse artigo 822, ele diz que o termo de conclusão será lavrado pela fiscalização. Aí tem um trecho muito específico, né? Porque ele diz assim, no qual constará. Então, é obrigação constar no termo de conclusão, segundo o artigo 822, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, os dispositivos legais infringidos à base de cálculo e alíquota aplicável.
está lá no 822. E se o artigo 3º do CTN diz que eu sou jungido, né, quer dizer, essa atividade de cobrança, lançamento é plenamente vinculada, essa norma, no caso específico deste termo de conclusão relativa a esse auto de infração que estamos debatendo, ela foi descumprida, não há dúvida. O termo de conclusão que consta nos autos não tem esses elementos. Mas olha, Ademir, tem no auto de infração, tem nas informações complementares do auto de infração, mas não tem no termo de conclusão e nem existem informações complementares do termo de conclusão. Então, não tenho dúvida. E essa matéria, apreciada com um mínimo de atenção em relação ao artigo 3º do CTN, de ser atividade plenamente vinculada, ela será acolhida, nulidade absoluta em relação ao termo de conclusão. E, claro, uma vez nulo o termo de conclusão, tudo que dele decorre é nulo, né? Todas as ações que foram tomadas aqui dentro desses autos administrativos posteriores ao termo de conclusão que não atende o artigo 822, obviamente, são igualmente nulas. Em relação à questão de conexão e continência, doutor Biratã e doutor Marcos, os elementos que são invocados para conexão e continência, o arrazoado é o seguinte: o auto de infração 2019-011-94, dígito 9, ele fala justamente sobre a questão do estorno, né? Do estorno de crédito, coeficiente de estorno. Esse coeficiente ele foi refeito neste auto de infração. Então, o coeficiente de estorno, ele tem amplo impacto em todos os créditos que são apropriados pela recorrente. Então, um dos argumentos da informação que consta nos autos é o seguinte: olha, você tomou crédito maior porque determinados bens, na visão da autoridade, não deveriam compor o ativo permanente. Essa é uma alegação, mas a outra é que também determinar o coeficiente de estorno foi inadequado, deveria ter sido menor, né? Ou seja, o estorno deveria ser maior, o coeficiente de apropriação do crédito, portanto, o estorno, que é a contrapartida desse coeficiente, deveria ser maior do que o que foi. E esse coeficiente de apropriação do crédito, que produz o estorno de todos os créditos que são apropriados na escrita fiscal do ICMS da Coelce, ele, em relação a 2014, está sendo debatido no auto 2019-011-94. Então, quando se pede que se aprecie conjuntamente, ou seja, conexão ou continência, a depender de como se compreenda, é porque um afeta diretamente o outro, doutor Biratã. Né? Esse elemento do estorno vai dizer se eu apropriei ou não crédito de ativo permanente maior do que deveria. Porque, por exemplo, se todas as mercadorias que estão sendo debatidas neste auto de infração, neste auto 2019-01090, se todas as mercadorias, não temos dúvida, compõem um ativo permanente, ainda assim, esse auto de infração seria julgado parcialmente procedente, porque ele tem um elemento que é o fator de estorno, que está sendo discutido em outro auto, que é o 2019-011-94. Percebam que estão imbricados, né? Eles estão conectados. Ou até eu diria que um contém o outro, né? De certa forma. Então, a conexão aqui não tenho dúvida. Né? A continência, tenho dúvida de chegar a esse exercício mental da continência. Mas a conexão entre um e outro, não tenho dúvida, porque se o auto 2019-011-94, porventura, vier a ser julgado procedente na sua totalidade, ele implicará que o estorno é maior, deveria ser maior, quer dizer, o fator de apropriação dos créditos deveria ser menor. Portanto, o estorno de créditos deveria ser maior. Se isso for verdade, isso tem repercussão direta no que está sendo alegado aqui.
Então, por isso a conexão e a continência. Além disso, a decadência. A decadência do artigo 150, tanto o STJ quanto esta Corte Administrativa já, em diversas oportunidades, disseram que, olha, havendo pagamento no mês, é o caso. Havendo prestação de informações, é o caso, aplica-se no ICMS o artigo 150, parágrafo 4º, tanto para os débitos como para os créditos envolvidos no período de apuração. Então, em 31 de janeiro de 2019, não seria possível mais efetuar o lançamento relativo às diversas operações que ocorreram, porque são operações, né, uma a uma, que dão direito ao crédito do SIAP, ocorridas e que tiveram impacto durante o mês de janeiro de 2014. Por isso, a decadência é invocada. Em relação ao mérito, né, já adentrando ao mérito, o nosso direito tributário, ele é dito como direito em camadas, salvo engano. Acho que tem um professor do IBET, né? Acho que essa fala, salvo engano, é do doutor, posso estar equivocado, doutor Paulo de Barros, né? Ou de um dos seus discípulos, que o direito tributário é um direito em camadas, ou seja, que eu preciso muitas vezes ir a outras fontes do direito para delimitar o que vem a ser ou não o fato jurígeno que daria aso, que daria motivo para a tributação. A tal ponto, ele admite-se tão em camada que nós temos o artigo 106 do CTN, que diz que os institutos de direito privado não podem ser modificados para fins de aferição do fato gerador. Então, por exemplo, faturamento, né? O Supremo disse, faturamento não pode ser receita bruta, são duas coisas. São institutos de direito privado diferentes. Lembram disso? E aí julgou o artigo 3º, parágrafo 1º da 9.718 como sendo inconstitucional. Mais recentemente, novamente, o Supremo, ao julgar o tema 69, doutor Biratã, né, ele disse, olha, o ICMS não é receita própria, não é receita contribuinte, portanto, não pode ser objeto de tributação pelo PIS e pela COFINS, cuja destinação é a receita do próprio contribuinte, né? Então, esse direito em camadas, eu tenho sempre que ir, às vezes, a uma outra esfera do direito, lá buscar os seus conteúdos e trazê-los para o que disse o legislador tributário. O legislador tributário, e aí eu vou descer a minúcia aqui, né? O legislador tributário, na legislação do imposto de renda, ele diz quais são os bens do ativo permanente. A definição está lá. São fáceis, né? São bens que são, assim, vou usar uma linguagem bem coloquial, na área da ciência contábil, superior, inclusive, então não há nenhuma dificuldade em compreender o que eu estou dizendo. São aqueles bens que, por suas características, eles são tratados como imobilizados para fins da atividade produtiva do contribuinte relacionado àquele imposto que está sendo objeto de avaliação em relação ao fato gerador. Então, é o ativo permanente da Coelce, toda a sua rede de distribuição que ela usa na sua atividade, que é a venda dessa mercadoria, entre aspas, que é energia elétrica. Ela precisa ter o seu ativo, né? Postes, ela precisa ter transformadores que compõem esse ativo para que ela possa, primeiro, receber energia, convertê-la na atenção apropriada para os seus diversos consumidores e entregar lá no ponto de distribuição. O ponto de distribuição é o último ponto da sua rede, né, da rede que compõe o seu ativo permanente. Esse ponto de distribuição, até lá, tudo que o compõe é ativo permanente. Então, os diversos bens que estão enumerados, se os senhores me derem a oportunidade, os diversos bens, doutor Biratã, são bens que compõem
esse complexo ativo permanente da Coelce. Eles são produtos, né, são mercadorias que são adquiridas e, dentro da legislação do imposto de renda, são imobilizados. Aí alguém poderia dizer assim, olha, mas são partes, são peças. E essas partes ou peças, elas não são todo. Então, veja, é mera manutenção. Não é o que diz a legislação de base. A legislação de base diz que se partes e peças são usadas diretamente no bem, são consumidas no processo, né, produtivo, então, no caso, são partes e peças utilizadas diretamente no processo de distribuição, de venda de energia elétrica, obviamente, são partes e peças do ativo permanente. Então, são diversas partes e peças que estão aqui elencadas na autuação, que, primeiro, se afirma que são de uso e consumo, né? Eu vou pegar um caso aqui típico, buchas de fixação e parafuso. Bem, é impossível imaginar, né, a montagem da rede de distribuição elétrica sem esses dois elementos, sem buchas de fixação específica, né, não são qualquer, não é aquela que a gente usa na nossa casa, são buchas específicas, está lá explicado na autuação, são parafusos específicos, estão lá na autuação e que são usados para montar tanto transformadores, a própria linha de distribuição, como os postes, né, a parte de suporte, e até chegar no ponto de distribuição. Esse é o ponto, que é o ponto final do ativo permanente da Coelce. Em alguns casos, né, por exemplo, especificamente de bens da iluminação pública, esses bens eram ativos permanente da Coelce até bem pouco tempo, né? Eles foram paulatinamente sendo transferidos e, conforme foram transferidos, eles deixaram de compor o ativo permanente da companhia. Tem resolução normativa explicando como deveria ser, quais são os métodos que deveriam usar, mas enquanto estivessem, que era o caso desse período de 2014, ainda estavam dentro do ativo permanente da companhia, uma obrigação especial, né, da companhia, eles compunham seu ativo permanente, portanto, as partes e peças que fossem usadas para compor esse bem, elas devem ser objeto de ativação, né? Elas devem ser ativadas para fins do imposto de renda e também para fins de reconhecimento como crédito do ICMS do ativo permanente. Uma curiosidade é que esses bens que compõem o ativo permanente, ele tem características... Quando eu compro a máquina pronta, é mais fácil, né? Não tem dúvida, porque está tudo montado, mas às vezes eu preciso comprar parte dela, partes e peças. A legislação do imposto de renda, para o período de 2014, ou seja, a partir de 13 de janeiro de 2013, a medida provisória 627 de 2013, ela disse que seriam bens a partir de R$ 1.200, as partes ou peças, os conjuntos, né? A partir, claro, precisa que o bem que tenha mais de 12 meses de durabilidade. Então, tendo essas duas características, elas compõem um ativo permanente. É por isso que, no caso da decisão do auto de infração, que eu invoco novamente, 2011-07597, o muito digno relator, doutor Leilson, ele compreendeu que esses elementos, que têm como finalidade exclusiva, estão devidamente aferidos pela ANEEL como compondo, né, seu sistema de distribuição, doutor Leilson entendeu, junto com toda a composição da Câmara, inclusive o doutor Franzé assina o despacho, entendeu apropriadamente, muito corretamente, que era preciso descer os autos a uma perícia para verificar se realmente aquilo que a Coelce estava explicando era ou não verdade, porque ela mostrou, né, está aí nos autos do recurso voluntário, como é que usava esses equipamentos dentro, essas partes, peças e equipamentos, dentro do seu ativo permanente. Inclusive, anexou fotos,
anexou explicações técnicas, por exemplo, no recurso ordinário, consta, vou abrir aqui ele, estou conversando com os senhores e abrindo, por exemplo, se os senhores puderem verificar, constam a foto da subestação do bairro da Água Fria, em Fortaleza. Então, ali é possível ver, né, a complexidade de uma subestação. Quantas partes e peças são usadas aqui? Parafusos, arruelas, cabos, ou seja, uma série de elementos que, em tese, né, poderiam não ser entendidos, né, porque, como é que você me explica isso? No caso de uma distribuidora de energia elétrica, como é o caso da Coelce, fica muito claro que a composição desse bem do ativo permanente utiliza uma série de partes e peças que, em 2014, atingiam aquelas características lá do ativo permanente da legislação em camadas do imposto de renda, que era valor de 1.200 e durabilidade superior a 1 ano. Então, aqui, olha, tem os anéis de concreto, a viga de concreto, né? Tem, inclusive, a distribuição de como usa os parafusos, as abraçadeiras, as buchas de nylon, né? Os cabos, os isolantes, estão todos aqui descritos, né? No que vem a ser a composição do ativo imobilizado, inclusive com o que a ANEEL chama de ODI. Então, isso tudo é algo absolutamente técnico, mas de uma técnica que foge, certamente, com exceções, né? Devem haver, pode ser que haja engenheiros eletricistas dentro desta composição, né? Diante da envergadura intelectual dos que compõem a segunda Câmara, eu até admito que pode ser que haja um engenheiro eletricista, não sei se o doutor Henrique é engenheiro eletricista também, né? Mas pode ser que exista algum outro, não sei se o doutor Biratã fez engenharia também, né? Mas não há dúvida que isso tudo só pode ser aferido por uma perícia, né? E essa perícia, como ocorreu no 2011 07597, está em andamento, a parte entende que é imprescindível para que se verifique a verdade material. Porque uma vez verificada a verdade material, se compreendendo que são e peças de bens que compõem um ativo permanente, primeiro ponto. Segundo ponto, tem durabilidade superior a 1 ano. E terceiro ponto, que o seu conjunto de partes e peças compõe equipamento superior a R$ 1.200, não há dúvida que faz parte do ativo permanente, portanto, o crédito apropriado pela Coelce está correto. Por isso, a necessidade da perícia, como ocorreu com o auto de infração 2011-07597. Para não me estender mais, né? Todos aqui têm muitas obrigações, mas o assunto é realmente palpitante, é interessante. Há também as questões relativas ao reenquadramento da multa, porque, neste caso aqui, a multa ela foi lançada como 100%, quando deveria ser 50%, como, reiteradamente, este Conselho tem lançado em relação às multas por falta de recolhimento, que é o caso, né? Porque, na verdade, o que se alega é que faltou o recolhimento desse valor relativo a esse crédito a maior, que não deveria ter sido apropriado. Porque, como a Coelce ela é sempre devedora do ICMS, ela nunca deixa de recolher, está aí as apurações dela, né, nos autos, ela é sempre devedora, doutor Franzé. Na verdade, o que está se dizendo é que ela deixou de recolher ICMS. Esse é o fato, e esse Conselho tem dito inúmeras vezes, quando houver falta de recolhimento de ICMS, as operações estiverem devidamente escrituradas, elas estão, né? Até o relato do doutor Marcos é nesse sentido. A base do lançamento é a EFD, né? E também está lá, foram prestadas informações no documento próprio, né, da Coelce, de apuração do documento da ICMS. Então, tudo isso leva a crer que, se fosse o caso de ser mantida a autuação em relação ao principal, não há dúvida que deveria ser reenquadrada a multa para 50% do valor do principal. Em relação aos juros, reafirmo, reiterativas os argumentos que constam
no recurso ordinário. Agradeço mais uma vez e reitero, suplico, na verdade, a coerência dessa digna Câmara para que os autos desçam a perícia para aferir as verdades materiais que são invocadas. Obrigado, doutor Franzé. Obrigado, doutor Marcos e doutor Biratã, entre outros. Obrigado, doutor Demir. Doutor Savia, vai complementar alguma coisa? Não, também o doutor Demir cobriu toda a questão estratégica. Agora, só uma questão de ordem em relação ao auto de infração anterior. Houve a votação em relação à multa, que houve um pedido, né, para a diminuição da multa para o patamar de 50%. Eu não me recordo se houve a votação específica sobre a questão da multa. Só essa questão de ordem. Eu creio que foi votado. Creio que foi votado, assim, que no momento que foi mantida a falta de recolhimento, um C, afastou a outra. Só pode ser uma multa para a infração. Na verdade, presidente, todas essas autuações, elas têm a configuração jurídica de crédito indevido. Então, a partir do momento em que se vota pela procedência, está afastando indiretamente qualquer outra forma de autuação, porque, inclusive, que não tem essa previsão de crédito devido ter redução de 50% do valor da multa. Crédito devido está no 123.2A e a falta de recolhimento 123.1C e o atraso no 123.1D. Então, dentro do 1C, que diz respeito ao recolhimento do imposto, o segundo diz respeito ao crédito do imposto. São tópicos diferentes dentro da nossa lei, na parte penal da legislação tributária estadual, da parte penal administrativa, claro, né? Sancionatória, aliás. Doutora Lourdes, queria falar? Obrigada, presidente. Era só para confirmar que nós votamos, sim, quando fomos votar, o fizemos até em conjunto, porque já havia sido apreciado nos anteriores. Houve esse questionamento, acho que o doutor Sávio fez agora há pouco, eu estou só confirmando que nós votamos, sim, a questão da multa. E fica consignado na resolução que o relator vai lavar, ele vai conseguir abordar esse aspecto também, que faz efeito de interposição de recurso, se for o caso. Mas vamos voltar aqui, senhores, para o presente processo. Tá bem? Foi muito citado um processo aqui que passou por esta Câmara, que foi no dia 11 de agosto de 2019, há quase 2 anos, muito próxima data, né? Foi o processo de recurso 12635-2011, aí 2011-07-597. Realmente, o doutor Leís foi relator, pode falar com maior propriedade. E foi feito na perícia época para o seguinte, converter o curso processo em realização de perícia para comprovação da operação por outro meio que não o da primeira via, nos termos do artigo 67, para fundar a Lei 15.614, e verificação nos termos da legislação tributária e contábil de itens que não se enquadrem no conceito de imobilizado e outras averiguações, conforme definido em seção e nos termos especificados no despacho. Acho que quem pode falar com uma propriedade, se for o caso, o doutor Leilson aí, se aplica, se é a mesma matéria e se aplica para este caso, se for o caso. A palavra está concedida aos relatores. Presidente, é 8 de novembro, a data do julgamento do processo. Presidente, justamente eu estava olhando o meu despacho, porque eu me lembrava que naquela sentada a gente estava discutindo muito essa questão daquelas operações de ODI, né, que a Coelce, quando ia não sei se o termo correto é esse, abrir uma estação a ser utilizada pelo consumidor, aí ele levava alguns materiais e na época, a gente fez esse despacho em relação a essas operações de ODI, também tinha a questão do print, né, que a empresa trouxe. Como a fiscalização ela tinha assentido com alguns documentos fiscais, cópias das primeiras vias para efeito de creditamento, mas não aceitou os prints trazidos pela empresa, Coelce, a gente também remeteu para verificar se esses prints existiam cópias dos referidos documentos fiscais também, né? Se existissem essas cópias deveriam, já que a fiscalização tinha
concordado com a apresentação de cópias durante o procedimento fiscal e em relação a essas cópias verificou a legalidade do crédito, então, por que não aceitar, na sede de perícias, esses prints que foram trazidos como comprovação, se existiam cópias em relação a eles. Existindo, eles também deveriam ser aceitos como créditos devidos e não indevidos. Aí fala essa questão desses equipamentos que foram adquiridos para a implantação da UDI, né, se elas obedeciam à legislação lá da resolução da ANEEL 367/2009, e se obedecido, né, os critérios, retirá-los lá do crédito indevido, ou seja, e também essa questão de peças de reposição, né, razão da aquisição delas de forma separadas para fim de manutenção, reparo, conserto, né. Aí cita a resolução 1025 do Conselho Federal de Contabilidade, do parecer 802/2006 da CATRE, se eles obedecem a essas duas situações, se eles não obedecem às duas situações, deve ser mantido como crédito indevido, né? Eu falo em caso negativo. Então, no despacho, tem algumas situações para aquele processo, os quais talvez o que seja comum a esse processo é essa questão dessas peças tidas como reposição ou não. E por que eu falo isso? Assim, pela autuação, você tem dois elementos que são os principais de caracterização dessa autuação. Quais sejam eles? Primeiro é que um saldo acumulado, que traz lá no livro CIAP do exercício 2013, que a fiscalização, ao fazer a auditoria nesse exercício, verificou que o saldo que restou acumulado lá em 2013 estava equivocado. Então, eles fazem a correção desse saldo. Então, dessa correção, já tem aí um valor que seria de crédito indevido, né? Foi um saldo que vinha de 2013, a maior saldo de acumulado de créditos no CIAP é a maior de 2013. Então, eles fazem essa correção e verificam que o saldo era para ser menor e tal. Então, esse é um dos critérios da autuação. Outro também é em razão, o cálculo do coeficiente, em razão das saídas tributadas pelas saídas totais, que eu creio que foi por isso que a recorrente pediu conexão com aquele auto de infração que foi da minha relatoria, agora o primeiro a ser julgado, né? Primeiro a ser julgado, que para efeito desse cálculo, também que envolve frações no numerador e frações no denominador, já que no numerador tem que ser as saídas tributadas mais as saídas de exportação, dividido por todas as saídas totais. Eu creio que nas saídas totais, a empresa, no cálculo do coeficiente, não utilizou as saídas subsidiadas para a classe de renda a qual nós debatemos no primeiro auto de infração. Daí que, quando a fiscalização fez a inclusão dessas saídas no denominador, né, dentro das saídas totais, das saídas de energia elétrica subsidiadas, digamos assim, dentro das saídas totais, houve uma mudança também no coeficiente. Então, assim, essas duas situações, elas não comparecem naquele primeiro auto de infração que nós remetemos à perícia, né? Então, nós temos aqui situações diferentes. A terceira, que foi trazida agora pelo doutor Aldemir, acho, nos memoriais, diz respeito a essa questão dos componentes. Aí, sim, parece, né, da peça de reposição, sim, ele tem a ver com aquele primeiro despacho, porque nós pedimos para que se verificasse a obediência, né, da resolução 1025 do Conselho Federal de Contabilidade e do parecer 802/2006 da CATRE. Se obedecidos, deveriam ser retirados, né, naquele processo. Se não obedecidos, deveriam constar na própria autuação. Então, assim, me parece que o único ponto convergente entre os dois é essa questão das peças de reposição, que a parte traz como sendo bem de ativo
e a autuação, embora que ela não tenha falado sobre isso, né, nas informações complementares que eu li, não traz esse dado, mas a parte trouxe dizendo que há casos, sim, que foram desconsiderados, porque a fiscalização entendia que seria peças de reposição, e não bem de ativo. A própria o recurso traz essa contestação, dizendo que, efetivamente, trata-se de bem de ativo, né? Então, há essa discussão, que parece-me ser interessante e possível de ver realmente de perícia, no que diz respeito a se está obedecendo a resolução que eu falei, do Conselho Federal de Contabilidade, e também o parecer 802/2006. Eu acho que esse é um ponto comum que possa ser objeto de perícia, somente nessa questão. Em relação às outras, né, não comparecem porque não se trata de instalação de ODI, dito assim, como era o motivo daquela autuação do processo que nós remetemos à perícia. É bom também que se tenha claro que, embora que não seja do período, mas o novo decreto 33/327 de 2019, que deu nova feição à parte introdutória do regulamento do ICMS, acho que até o artigo 100 e pouco, do artigo 1º ao 100 e pouco, ele trouxe alguns dados referentes a essa questão de bem de ativo, né? Principalmente lá no artigo, acho que é o 61, parágrafo 9º, que trata da questão de componente, que ele define o que é componente. Né? Deixa eu ver aqui se é o 61, dentro desse decreto, eu estava justamente verificando ele. Espero só um minutinho, eu sei que é um adiantado da hora, mas só para verificar qual é o dispositivo que traz essa questão. É o 61 mesmo. Então, no parágrafo 9º, ele traz essa ideia do que seja componente, não bem de ativo, né? Então, ele deixa claro a primeira definição do bem de ativo, lá no parágrafo 9º, né? Conceituando como bem móvel, tais como máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos, e condições de ser utilizado na atividade comercial, industrial, de prestação de serviço do contribuinte, observado o disposto na legislação federal pertinente, que é aquela que citou-se, né? Resoluções, imposto de renda, lei do imposto de renda, etc. Também, aí ele diz a definição, lá no parágrafo 10, do que seja componente, como parte de um bem divisível que, em conjunto com outros componentes, forma um bem do ativo imobilizado, não possuindo por si só as condições necessárias para ser utilizado nas atividades do estabelecimento. Daí que, para efeito de crédito desse componente, a legislação trouxe algo que eu acho complicado, porque só vai ter direito ao crédito desse componente a partir do momento que ele for compor o todo. Né? Enquanto ele não compor o todo, compuser o todo, melhor dizendo, ele não vai ter direito a crédito, vai ficar em stand-by lá no CIAP, até que se recompunha, aí ele faça parte do todo, aí teria direito ao crédito. Mas eu acho, presidente, que nesse caso, além de que, lembro também que aí nós devemos levar em consideração que nas saídas totais do denominador para efeito do cálculo do coeficiente do CIAP, houve uma mudança na legislação, também de 2019, salvo engano, ou 2018, que manda retirar deste denominador. Eu acho que está aqui, inclusive, nesse próprio decreto que eu acabei de ler, já que ele é parte geral agora, que manda retirar do denominador, lá do cálculo das saídas totais, algumas operações de saídas que não têm incidência do imposto. Deu exemplo de remessas para industrialização, deu exemplo de saídas para concertos. Então, eu creio, presidente, que, como ainda esse caso está pendente de solução, né, precisa se verificar todas essas possibilidades para o recálculo dessa autuação.
tá? Porque houve superveniência legislativa que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração e também, unicamente, no caso presente aqui, essa questão das peças de reposição, se efetivamente se trata de peças de reposição perante a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, do parecer da CATRE, né, se efetivamente são consideradas peças de reposição ou não, para fazer parte do bem de ativo ou não. Então, eu creio, presidente, que é o caso, sim, se enviar para a perícia, somente para verificar esses dois pontos, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Henrique pediu a palavra. Doutor Henrique. Primeiramente, gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar um bom dia a todos, né? Doutor Leilson, eu queria que até que o senhor desse uma olhadinha, se o senhor puder me ajudar, e doutor Marcos, e até doutor Aldemir, eu estava analisando aqui a planilha da página 8, né, que é onde está bem discriminado o que foi feito pelos auditores, né? E, pelo que eu estou vendo aqui, na realidade, são 3 situações que ele aponta de divergente. A primeira, como o doutor Leilson já falou, é o saldo inicial, que aí ele parte do auto de infração 2018-0274, onde o saldo inicial que ele começa com a apuração do CIAP, ele reduz aqui o valor em torno de 15.753.000. Então, ele começa com um saldo inicial de 72 milhões, enquanto que a empresa apresentou um saldo inicial de 88 milhões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala com a baixa do expurgo após 48 meses, que esse eu acho que o doutor Leilson não colocou. Não falei, não. E aí ele faz referência a um outro auto de infração, que é um auto de infração 2015-01057. E quando ele aplica esse expurgo, na realidade, ele expurga um valor menor que a própria empresa o fez. Se você pegar o expurgo total que a empresa fez no ano, foi de 34.554.000. E os auditores só expurgaram 28.492.000, certo? Então, assim, os auditores levaram isso em consideração em função do auto de infração que tinha feito anteriormente, mas isso favoreceu a empresa em 6 milhões e um quebrado. E o terceiro item que eles alegam é exatamente esse primeiro auto que o senhor muito bem relatou aí no começo, um auto assim, bem complexa a matéria, né, com relação àquelas receitas das subvenções, né, que em função até de ter sido colocado como receita mesmo tributada pelos impostos federais, os auditores entenderam que ela deveria também entrar para a conta do coeficiente de estorno de crédito, né, isso aí nós estamos falando dos créditos mensais, né, das apurações, não é crédito de CIAP, né, e que nós julgamos agora por unanimidade como procedente, né. Então, o que ele fez? Ele pegou aqueles valores e fez a conta do coeficiente com base nessas operações também. Ele fez um novo quadro, levando em consideração essas subvenções. Então, basicamente, os 3 itens de divergência da apuração da própria Coelce são esses 3. O saldo inicial, né, que aí diminui o valor para a empresa do crédito, o expurgo das operações acima de 48 meses, que aqui favoreceu a empresa, e o coeficiente, que com relação à inclusão daquelas operações de subvenção, que aqui prejudica um pouco, porque o coeficiente reduz. Então, em momento algum, eu vi no alto esse questionamento em relação aos produtos, se são realmente de ativo imobilizado, ou são de consumo, ou aqueles pequenos valores. Eles não estão levantando isso. E se você pegar a planilha do crédito mês a mês que eles colocam, eles pegam exatamente o crédito que foi lançado pela Coelce. Então, tem aqui o quadro apurado pela Coelce e o quadro apurado pela empresa. Em momento algum, houve esse questionamento pelos auditores, né, que a defesa traz, que o recurso traz, e os valores são exatamente os mesmos. Ele pegou todo o crédito que foi apresentado pela empresa e considerou todo ele da forma como foi colocado. A única coisa que ele está fazendo são essas 3 modificações na forma de apuração que eu levantei para os senhores. Então, salvo melhor juízo, se eu não estiver enxergando assim bem, ou está faltando alguma informação que eu não consegui captar, se os senhores puderem me corrigir, porque eu entendo que a perícia talvez não seria cabível em função disso, né? Talvez até se tivesse que esperar algum julgamento de algum auto, talvez fosse esse do saldo inicial,
que aí é o auto de 2018 01274, que teria uma conexão, porque se ele parte desse princípio que esse auto está correto, essa apuração também estaria correta. Né? O nosso auto nós já julgamos, eu sei que não transitou em julgado ainda, que pode haver alguma matéria de recurso extraordinário, mas no mais eu entendo que não caberia a perícia pela condição levantada pela própria defesa. Seriam essas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor, ele quer fazer algum esclarecimento? Esclarecimento de fato, doutor. Certo. Esclarecimento de fato. Estou lendo aqui o auto 2011-075-97, para ficar claro para o doutor Henrique Gereissati qual é o motivo da autuação. Ok, doutor Henrique? Relato da infração. Lançar crédito indevido do ICMS proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para o ativo permanente do estabelecimento. A empresa qualificada aproveitou indevidamente, durante o exercício, créditos de ICMS por erro de classificação de bens do ativo imobilizado, falta de apresentação de notas fiscais e erro no percentual de estorno das receitas isentas e não tributadas, conforme informação complementar. Eu estou lendo aqui relato da infração do auto de infração 2011-075-97, para esclarecimento de fato. Leio o relato da infração deste auto sob julgamento. Lançar crédito indevido de ICMS proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para o ativo permanente do estabelecimento. A empresa acima identificada aproveitou indevidamente durante o período de 2014 créditos de ICMS oriundos da aquisição de bens para o ativo imobilizado superiores aos previstos na legislação, conforme detalhamento que segue no anexo. No anexo. Detalhamento. Eu estou lendo só literalmente para que fique... É porque eu peguei os dois autos, que seria o ideal, que o levantamento fiscal. Aí ele vai aqui para o levantamento fiscal e diz o seguinte, doutor, página... Página 7. Deixa cair, eu gostaria de indagar aos seus conselheiros se, em face dessas particularidades, se algum conselheiro deseja pedir vista para analisar esse processo com mais minudência. Os conselheiros me ouviram? Os senhores estão ouvindo? Ou está tudo está mudado? Estamos sim, presidente. A gente estava só aguardando aqui a manifestação do doutor Aldemir, né? Porque... Pois é, acho que caiu a ligação do doutor Aldemir. Eu voltei aqui, doutor. É. Voltei aqui, só... Só um minuto. Doutor Aldemir, o senhor me perdoe, eu posso estar errado, mas é como eu coloquei, eu não vi nenhuma relação de um com o outro, porque em momento algum ele levanta isso, né? Ele copia exatamente o quadro do crédito que a Coelce aproveitou e repete igual. Ele só aplica de forma diferente o coeficiente, aplica parte de um saldo devedor inicial inferior, mas também expurga um valor a maior do que, assim, a menor do que vocês explicaram. Então, eu não vejo nenhuma relação de um outro ponto. Se o senhor achar, por favor, me mostre. Senhores, eu creio que é fácil. A internet está quando o Teodemir está dando retorno, e também esse impasse. Eu, então, vou sobrestar esse processo, sobrestar este e o próximo. Na próxima sessão, que votar em pauta, a gente retoma a discussão a partir desse momento. Né? Porque, nós não teremos tempo de concluir essas análises. É bom que os senhores terão mais tempo para analisar essas questões postas, esses pontos que estão sendo debatidos. Doutor Henrique, doutor Leís, colocou o pensamento dele. Não, presidente, eu até depois analisando,
a planilha, efetivamente, não contém mesmo, né? Eu pensava que teria aí, lendo as informações complementares também, em nenhum momento ele faz alusão às questões dessas peças de reposição, não. Traz já os saldos lá que vêm da própria empresa. O doutor Henrique, ele fez a correção efetiva mesmo. Mesmo assim, faço correção, eu vou sobrestar o julgamento do processo, os senhores têm as atribuições, e vou ver, tentar, os que estão presentes hoje serão convocados para a sessão, que eu estou participando do debate e para até agilizar o relato próximo. Então, o presente processo está sobrestado e o próximo também, certo? E vai ser colocado em pauta em próximo mês. Esse mês não, que já está cheia, a pauta está cheia. Presidente, eu só quero esclarecer para o doutor Sávio e ao doutor Aldemir que a possibilidade de conexão com aquele despacho daquele processo que nós remetemos à perícia, referente ao 2011-07597, só se deve efetivamente a essa questão dos saber se é componente, se é peça de reposição, se é bem de ativo, somente em relação a isso. Todo mais do que está naquele despacho é totalmente divergente do que aqui se constante nesse processo. Obrigado pelo seu esclarecimento. Está encerrada a pauta de hoje. Assuntos gerais. Deixa eu ter algum assunto comentar.